Parte 5. Questões sobre Lab Operations. B. Spectrophotometry and Photometry. 216. A absorbância, A, de uma solução pode ser convertida em porcentagem de transmitância, %T, usando a fórmula A. 1 mais log%T. B. 2 mais log%T. C. 1 menos log%T. D. 2 menos log%T. Resposta correta. D. 2 menos log%T. Explicação. A absorbância é definida por A igual menos log de T, onde T é a transmitância em forma decimal. Como a questão fornece %T, precisamos converter T igual %T sobre 100, substituindo na equação A igual menos log %T sobre 100, aplicando propriedades de logaritmo. A igual menos log%T menos log de 100 igual a 2 menos log%T. 217. Qual das alternativas a seguir é a fórmula para calcular a concentração desconhecida com base na lei de Beer? A igual absorbância. C igual concentração. A. Desconhecida sobre A. Padrão. Vezes C. Padrão. B. C. Padrão vezes A. Desconhecida. C. A. Padrão vezes A. Desconhecida. D. C. Padrão sobre A. Padrão. Vezes 100. Resposta correta. A. Desconhecida sobre A. Padrão. Vezes C. Padrão. Pela lei de Beer-Lambert. A igual epsilon vezes B vezes C. Para amostra e padrão, sob as mesmas condições, epsilon e B constantes. A desconhecido sobre A padrão igual C desconhecido sobre C padrão. Reorganizando para encontrar a concentração desconhecida. C desconhecido igual A, desconhecido sobre A, padrão vezes C, padrão. Isso corresponde exatamente à alternativa A. 218. A metodologia baseada na quantidade de energia absorvida por uma substância em função de sua concentração, utilizando uma fonte específica do mesmo material da substância analisada, é A. Fotometria de emissão em chama. B. Espectrofotometria de absorção atômica. C. Espectrografia de emissão. D. Espectrometria de fluorescência de raios-x. Resposta correta. B. Espectrofotometria de absorção atômica. Explicação. Na absorção atômica, os átomos do analito absorvem energia luminosa em comprimentos de onda específicos, e essa absorção é diretamente proporcional à concentração, seguindo a lei de Beer. Um ponto-chave da questão é o uso de uma fonte específica do mesmo elemento analisado, normalmente uma lâmpada de cátodo oco, característica exclusiva da absorção atômica. As outras opções estão incorretas porque fotometria de emissão em chama e espectrografia de emissão medem luz emitida, não absorvida. Fluorescência de raios-x baseia-se em emissão secundária de raios-x, não em absorção óptica proporcional à concentração. 219. Qual dos comprimentos de onda a seguir está dentro da faixa do ultravioleta? A. 340 nanômetros. B. 450 nanômetros. C. 540 nanômetros. D. 690 nanômetros. Resposta correta. A. 340 nanômetros. Explicação. A região do ultravioleta, UV, do espectro eletromagnético vai aproximadamente de 10 a 400 nanômetros. 340 nanômetros, ultravioleta. 450 nanômetros, azul, visível. 540 nanômetros, verde, visível. 690 nanômetros, vermelho, visível. 220. Um dos meios de verificar a calibração do comprimento de onda de um espectrofotômetro na região do visível é utilizando A. Filtro de quartzo. B. Rede de difração. C. Prisma de quartzo. D. Filtro de didímio. Resposta correta. D. Filtro de didímio. Explicação. O filtro de didímio possui picos de absorção bem definidos e conhecidos na região do visível, sendo amplamente utilizado como padrão de verificação da calibração de comprimento de onda em espectrofotômetros. As demais opções estão incorretas porque filtro de quartzo, usado principalmente como material óptico,
não para calibração espectral. Rede de difração e prisma de quartzo são componentes internos do monocromador, não padrões externos de calibração. 221. Em espectrofotometria, o dispositivo que permite a passagem de uma faixa estreita de comprimentos de onda é: A. Lâmpada de cátodo oco. B. Monocromador. C. Refratômetro. D. Fotodetector. Resposta correta. B. Monocromador. Explicação. O monocromador é o componente do espectrofotômetro responsável por selecionar um comprimento de onda específico, ou uma faixa muito estreita, usando prismas ou redes de difração. As outras opções não são corretas porque lâmpada de cátodo oco é uma fonte de radiação, usada principalmente em absorção atômica. Refratômetro mede índice de refração, não seleciona comprimento de onda. Fotodetector apenas detecta a radiação após a amostra. 222. Qual é o primeiro passo na preparação de um espectrofotômetro para um ensaio? A. Ajustar o seletor de comprimento de onda. B. Zerar com água deionizada. C. Ler a absorbância do padrão. D. Colocar uma cubeta no compartimento. Resposta correta. A. Ajustar o seletor de comprimento de onda. Explicação. Antes de qualquer leitura, o espectrofotômetro deve ser configurado para o comprimento de onda correto específico do analito ou do método. Somente após selecionar o comprimento de onda adequado é que se procede a inserir a cubeta, zerar o instrumento com o branco, exemplo, água deionizada, e então medir padrões e amostras. 223. Em um fotômetro de duplo feixe, o feixe adicional é utilizado para a. Compensar variações no comprimento de onda. B. Corrigir variações na intensidade da fonte de luz. C. Corrigir mudanças no caminho óptico. D. Compensar variações na largura das fendas. Resposta correta. B. Corrigir variações na intensidade da fonte de luz. Explicação. No espectrofotômetro de duplo feixe, a radiação é dividida em dois caminhos. Um passa pela amostra, o outro passa pelo branco referência. A comparação contínua entre esses dois feixes permite compensar flutuações na intensidade da fonte de luz, melhorando a estabilidade e a precisão das medições. 224. A fonte de energia radiante na espectrofotometria de absorção atômica é: A. Lâmpada de ânodo oco. B. Lâmpada de cátodo oco. C. Lâmpada de vapor halógeno. D. Lâmpada de deutério. Resposta correta. B. Lâmpada de cátodo oco. Explicação. Na absorção atômica, a radiação deve ter comprimentos de onda específicos do elemento analisado. A lâmpada de cátodo oco é construída com o mesmo elemento do analito, produzindo linhas espectrais estreitas e características, ideais para absorção seletiva pelos átomos na chama ou forno de grafite. As outras opções estão incorretas porque lâmpada de ânodo oco não é utilizada em absorção atômica. Lâmpada halógena, fonte contínua para a região visível NIR. Lâmpada de deutério, fonte contínua para UV, usada em UVs, não em absorção atômica. 225. Um espectrofotômetro está sendo considerado para compra por um pequeno laboratório. Qual das especificações a seguir reflete a pureza espectral do instrumento? A. Tubo fotomultiplicador. B. Corrente escura. C. Largura de banda. D. Galvanômetro. Resposta correta. C. Largura de banda. Explicação. A pureza espectral de um espectrofotômetro está relacionada com estreita é a faixa de comprimentos de onda que atinge a amostra. A largura de banda, bandwidth, indica o intervalo de comprimentos de onda transmitidos pelo monocromador. Quanto menor a largura de banda, maior a pureza espectral e melhor a resolução analítica. As outras opções não se aplicam porque tubo fotomultiplicador é um detector. Corrente escura está relacionada ao ruído do detector. Galvanômetro é apenas um dispositivo de leitura. 226. Um ensaio químico utiliza uma análise bicromática. Isso significa que as leituras de absorbância são feitas em A. Dois comprimentos de onda para que dois compostos possam ser medidos ao mesmo tempo.
B. 2 comprimentos de onda para corrigir interferência espectral de outro composto. C. O início e o fim de um intervalo de tempo para medir a variação de absorbância. D. 2 vezes e depois são feitas médias para obter um resultado mais preciso. Resposta correta. B. 2 comprimentos de onda para corrigir interferência espectral de outro composto. Explicação. Na análise bicromática, a absorbância é medida em 2 comprimentos de onda. Um corresponde ao máximo de absorção do analito. O outro é usado como comprimento de onda de referência, onde o analito absorve pouco ou nada. A diferença entre essas leituras permite corrigir interferências espectrais, como turbidez, cor de fundo ou absorção de outras substâncias. As demais alternativas descrevem outros tipos de abordagem, multicomponente, cinética ou repetição, não bicromática. 227. Um tecnólogo é solicitado a escrever um procedimento para medir a concentração de azul de Evans em um espectrofotômetro. São fornecidas 4 soluções padrão de azul de Evans. Padrão A, igual a 0,8 mg/dl. Padrão B, igual a 1,6 mg/dl. Padrão C, igual a 2,4 mg/dl. Padrão D, igual a 4,0 mg/dl. O primeiro passo é: A. Calcular a inclinação da curva de calibração. B. Determinar a absorbância dos 4 padrões. C. Encontrar o comprimento de onda de maior % de transmitância para o azul de Evans. D. Encontrar o comprimento de onda de maior absorbância para o azul de Evans. Resposta correta. D. Encontrar o comprimento de onda de maior absorbância para o azul de Evans. Explicação. Antes de medir padrões ou construir a curva de calibração, é essencial determinar o comprimento de onda de máxima absorbância, lambda máximo, do analito. Medir no lambda máximo garante maior sensibilidade, melhor linearidade com a concentração, lei de Beer. Menor erro analítico. Somente após definir o lambda máximo é que se mede a absorbância dos padrões e se calcula a curva de calibração. 228. Qual das alternativas a seguir é utilizada para verificar os ajustes de comprimento de onda em espectrofotómetros de banda estreita? A. Filtro de didímio. B. Prismas. C. Vidro de óxido de ólmio. D. Redes de difração. Resposta correta. C. Vidro de óxido de ólmio. Explicação. O vidro de óxido de ólmio possui picos de absorção muito estreitos e bem definidos ao longo das regiões UV e visível, sendo padrão de referência preferido para verificar calibração de comprimento de onda em instrumentos de banda estreita. Filtro de didímio, usado principalmente para instrumentos de banda mais larga. Prismas e redes de difração, são componentes internos do monocromador, não padrões de verificação. 229. Em um espectrofotômetro, a luz de um comprimento de onda específico é isolada da fonte de luz pelo A. Duplo feixe. B. Monocromador. C. Abertura. D. Fenda. Resposta correta. B. Monocromador. Explicação. O monocromador é o componente responsável por selecionar, isolar, um comprimento de onda específico a partir da radiação policromática emitida pela fonte de luz. Ele utiliza prismas ou redes de difração, juntamente com fendas, para permitir a passagem apenas da faixa desejada. As demais opções não são corretas porque duplo feixe refere-se ao modo de medição, amostra versus referência. Abertura e fenda controlam a quantidade e a largura do feixe, mas não fazem a separação espectral sozinhas. C. Mass Spectrometry. 230. O espectrômetro de massas detecta qual propriedade das moléculas ionizadas? A. Tempo de retenção na coluna. B. Razão carga ou massa. C. Razão massa ou carga. D. Fluorescência. Resposta correta. C. Mass to Charge Ratio. Razão massa carga. Explicação. O princípio fundamental da espectrometria de massas é a separação e detecção de íons com base na razão massa carga, Mz. Os íons são acelerados e desviados por campos elétricos e ou magnéticos. O grau de desvio depende diretamente da massa do íon e da carga que ele carrega. As demais alternativas estão incorretas porque
Tempo de retenção é parâmetro de cromatografia. Razão carga ou massa é apenas o inverso e não a forma usada em espectrometria de massas. Fluorescência é técnica ótica, não de espectrometria de massas. D. Osmometria. 231. A osmometria é uma técnica para medir a concentração de partículas de soluto que contribuem para a pressão osmótica de uma solução. O método mais comum utilizado em um laboratório clínico para medir a osmolalidade é: A. Pressão do ponto de orvalho. B. Ponto de ebulição. C. Depressão do ponto de congelamento. D. Pressão osmótica. Resposta correta. C. Depressão do ponto de congelamento. Explicação. Em laboratórios clínicos, a osmolalidade é medida quase universalmente pelo método da depressão do ponto de congelamento. A adição de partículas de soluto reduz o ponto de congelamento da solução. A diminuição da temperatura de congelamento é diretamente proporcional ao número de partículas dissolvidas, independentemente de sua natureza química. As outras opções não são usadas rotineiramente porque pressão do ponto de orvalho não é método padrão clínico. Ponto de ebulição, pouco prático e menos sensível. Pressão osmótica, método direto, mas complexo e raramente usado em rotina clínica. E eletroforesis. 232. Na análise eletroforética, os tampões, buffers. A. Estabilizam eletrólitos. B. Mantêm pH básico. C. Atuam como um carreador de íons. D. Produzem um efeito na configuração das proteínas. Resposta correta. C. Atuam como um carreador de íons. Explicação. Na eletroforese, os buffers têm como funções principais: conduzir a corrente elétrica, fornecendo íons móveis, manter o pH constante, preservando a carga das moléculas analisadas. Entre as alternativas, a que melhor descreve a função essencial do tampão no processo eletroforético é atuar como carreador de íons, permitindo a migração das partículas carregadas no campo elétrico. As demais opções estão incorretas porque: A. Tampões não estabilizam eletrólitos. Eles próprios são eletrólitos. B. O pH pode ser ácido, neutro ou básico, dependendo do método. D. O tampão não deve alterar a configuração proteica em eletroforese de rotina. 233. Na eletroforeses, zonas distorcidas de separação de proteínas geralmente são devidas a: A. Presença de fármacos terapêuticos na amostra de soro. B. Aplicadores sujos. C. Sobrecarga da amostra de soro. D. Pré-coloração com corante traçador. Resposta correta. C. Sobrecarga da amostra de soro. Explicação. A sobrecarga da amostra é a causa mais comum de bandas distorcidas, alargadas ou mal definidas na eletroforese de proteínas. Quando uma quantidade excessiva de soro é aplicada, a capacidade de separação do suporte, gel ou acetato, é excedida. Ocorre difusão lateral e sobreposição das zonas proteicas. O padrão eletroforético fica distorcido. As outras alternativas não são causas típicas de distorção de zonas. Fármacos terapêuticos raramente interferem no padrão global. Aplicadores sujos causam problemas localizados, não distorção generalizada. Corante traçador é usado justamente para monitorar a corrida. F. Chromatography. 234. A cromatografia é baseada no princípio de: A. Solubilidade diferencial. B. Gravidade. C. Pressão de vapor. D. Temperatura. Resposta correta. A. Solubilidade diferencial. Explicação. A cromatografia separa substâncias com base em suas diferenças de afinidade entre duas fases. Fase estacionária. Fase móvel. Essas diferenças se refletem principalmente na solubilidade, partição diferencial dos componentes entre as fases, fazendo com que cada substância migre a velocidades diferentes. As outras opções não representam o princípio fundamental da cromatografia. Gravidade não é um mecanismo de separação. Pressão de vapor está relacionada à volatilidade, exemplo, destilação. Temperatura pode influenciar, mas não é o princípio básico. 235. A cromatografia por filtração em gel é usada para separar
A. Compostos polares e não polares. B. Compostos com base no peso molecular e tamanho. C. Isomeiros do mesmo composto. D. Compostos com base em diferentes grupos funcionais. Resposta correta. B. Compostos com base no peso molecular e tamanho. Explicação. A filtração em gel, também chamada de cromatografia por exclusão de tamanho, separa moléculas com base em seu tamanho molecular, ou peso molecular. Moléculas maiores não entram nos poros do gel e eluem mais rapidamente. Moléculas menores entram nos poros e percorrem um caminho maior, eluindo mais lentamente. Não há separação por polaridade, grupos funcionais ou isomeria. Portanto, a filtração em gel separa compostos com base no tamanho e peso molecular. 236. Um valor de RF igual a 0,5 em cromatografia em camada fina, TLC, significa que a. O soluto se move o dobro da distância da frente do solvente. B. O soluto se move metade da distância da frente do solvente. C. O soluto se move junto com a frente do solvente. D. O solvente se move metade da distância do soluto. Resposta correta. B. O soluto se move metade da distância da frente do solvente. Explicação. Em cromatografia em camada fina, o valor de RF é definido como RF igual distância percorrida pelo soluto sobre distância percorrida pela frente do solvente. Se RF igual a 0,5, isso significa que o soluto percorreu metade da distância percorrida pela frente do solvente. Portanto, a alternativa correta é B. 237. Um operador de HPLC observa que a pressão da coluna está muito alta, está aumentando rapidamente e o registro não está produzindo picos normais. A causa mais provável do problema é a. Quantidade insuficiente de amostra injetada. B. Detector de amostra defeituoso. C. Linha de efluente obstruída. D. Motor do registrador de papel travado. Resposta correta. C. Linha de efluente obstruída. Explicação. Em HPLC, um aumento rápido e excessivo da pressão quase sempre indica obstrução no sistema, especialmente após a coluna. Quando a linha de efluente está bloqueada, o fluxo encontra resistência. A pressão sobe rapidamente. O detector não recebe o eluente corretamente. Os picos ficam ausentes ou distorcidos. As outras alternativas não explicam o aumento de pressão. Pouca amostra não afeta a pressão do sistema. Detector defeituoso não causa aumento de pressão. Motor do registrador afeta apenas o registro, não a pressão. 238. Para ser analisado por cromatografia gasosa líquida, GLC-GC, um composto deve a. Ser volátil ou tornar-se volátil. B. Não ser volátil. C. Ser solúvel em água. D. Conter um átomo de nitrogênio. Resposta correta. A. Ser volátil ou tornar-se volátil. Explicação. Na cromatografia gasosa, a amostra precisa estar na fase gasosa para ser transportada pelo gás de arraste através da coluna. Compostos naturalmente voláteis podem ser analisados diretamente. Compostos não voláteis podem ser derivatizados para se tornarem voláteis. As outras opções estão incorretas porque não ser volátil inviabiliza a análise por GC. Solubilidade em água não é requisito para GC. Nitrogênio na molécula não é necessário. Depende apenas da volatilidade e estabilidade térmica. 239. Uma afirmação verdadeira sobre métodos de cromatografia em coluna, incluindo cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, e cromatografia gasosa, GC, é que eles a. Todos utilizam detector de ionização em chama. B. Requerem derivatização de compostos não voláteis. C. Podem ser usados para separar gases, líquidos ou sólidos solúveis. D. Podem ser usados para cromatografia de adsorção, partição, troca iônica e exclusão estérica. Resposta correta. D. Podem ser usados para cromatografia de adsorção, partição, troca iônica e exclusão estérica. Explicação. Os métodos de cromatografia em coluna são uma plataforma ampla, aplicável a diferentes mecanismos de separação, dependendo da fase estacionária e da fase móvel utilizadas. Eles podem operar por
Adsorção, exemplo, sílica, alumina. Partição, exemplo, fase reversa. Troca iônica. Exclusão por tamanho, exclusão estérica. As outras alternativas são falsas porque a. Nem todos usam detector de ionização em chama. FID é específico de GC. B. Derivatização é exigida apenas em GC, não em HPLC. C. Embora pareça correta, é incompleta e menos conceitualmente abrangente que D. 240. Na cromatografia em camada fina, TLC, o valor de RF para um composto é a razão entre a distância percorrida pelo composto e a distância percorrida pela frente do solvente. B. A taxa de movimento do composto através do adsorvente. C. A diferença de distância entre a mancha do composto e a frente do solvente. D. A distância percorrida pelo composto a partir da origem. Resposta correta. A. A razão entre a distância percorrida pelo composto e a distância percorrida pela frente do solvente. Explicação. O RF, Retention Factor, é definido matematicamente como RF igual distância percorrida pelo composto sobre distância percorrida pela frente do solvente. Esse valor é adimensional, varia entre 0 e 1, e é característico de um composto sob condições experimentais específicas: fase estacionária, fase móvel, temperatura. As outras alternativas descrevem conceitos relacionados, mas não definem o RF corretamente. Portanto, o RF é a razão entre as distâncias percorridas pelo composto e pelo solvente. 241. A seletividade de um eletrodo íon seletivo, ISE, é determinada por a. Propriedades da membrana utilizada. b. Solução usada para preencher o eletrodo. c. Magnitude do potencial através da membrana. d. Eletrodo de referência interno. Resposta correta. A. Propriedades da membrana utilizada. Explicação. A seletividade de um eletrodo íon seletivo depende principalmente da membrana sensível ao íon, que contém trocadores iônicos, ionóforos específicos, ou materiais cristalinos seletivos. Esses componentes determinam quais íons podem interagir com a membrana e gerar o potencial medido. As outras opções não definem a seletividade. Solução interna. Apenas mantém potencial estável. Magnitude do potencial. É consequência, não causa. Eletrodo de referência interno. Fornece referência elétrica. G. Electrochemistry. 242. Um eletrodo íon seletivo, ISE, mede a. A atividade de apenas um íon. b. A concentração de apenas um íon. c. A atividade de um íon muito mais do que a de outros íons presentes. d. A atividade apenas de íons H. Resposta correta. c. A atividade de um íon muito mais do que a de outros íons presentes. Explicação. Os eletrodos íon seletivos não medem concentração diretamente, mas sim a atividade do íon de interesse. Além disso, eles não são absolutamente específicos. Respondem preferencialmente a um íon, mas podem sofrer interferência limitada de outros íons, dependendo da seletividade da membrana. Por isso, a definição correta é que o ISE mede a atividade de um íon muito mais do que a de outros íons presentes. H. Fluorometria. 243. Qual das afirmações a seguir sobre fluorometria é verdadeira? A. Um composto fluoresce quando absorve luz em um comprimento de onda e emite luz em um segundo comprimento de onda. B. O detector em um fluorômetro é posicionado a 180 graus da fonte de excitação. C. A fluorometria é menos sensível que a espectrofotometria. D. Uma lâmpada incandescente é comumente usada em um fluorômetro. Resposta correta. A. Um composto fluoresce quando absorve luz em um comprimento de onda e emite luz em um segundo comprimento de onda. Explicação. A fluorescência ocorre quando uma substância absorve energia luminosa em um comprimento de onda, excitação, e emite luz em um comprimento de onda maior, menor energia. As demais alternativas estão incorretas porque b. O detector em fluorometria é posicionado a 90 graus, não 180 graus, para minimizar a luz incidente. C.
A fluorometria é mais sensível que a espectrofotometria. D. Fluorômetros usam fontes intensas como lâmpadas de xenônio ou lasers, não lâmpadas incandescentes.